Olá, pessoal. Nós estamos aqui com mais um podcast da Neuromood e hoje o nosso assunto é muito interessante, que é empreendedorismo e ansiedade. E eu estou tendo a honra de estar aqui com 3 empreendedores, né, muito experientes. O Henrique Gavioli, que já é empreendedor há uns 20 anos, né, Henrique? O Gustavo Coraiola e o Jefferson Gonzaga. E cada um deles vai dizer o nome da sua empresa, o ramo, agora, para a gente começar a ter essa conversa. Fica à vontade, Henrique. Então, a empresa se chama ST Comércio Eletrônico e o nosso trabalho é um trabalho de marketing que a gente realiza há muitos anos e atendendo tanto pessoas quanto empresas no Brasil. Que legal. Gustavo? Bom, vamos lá. A nossa empresa é a Lubauen. Uhum. Somos uma empresa aí com 30 anos já de existência, né? Uhum. É uma empresa focada no mercado de construção civil. É uma indústria de esquadria de alumínio e fabricação de vidro. Focada em empreendimentos de alto padrão, em prédios de grande altura. Então, nosso negócio aí está muito ligado com a parte desse empreendedorismo na construção, de empreendimentos. E estamos tocando o barco aí. Que legal, essa inovação, né, de toda a construção civil, né? Assim, no meu parque entendimento, né, os prédios de vidro, né? Exatamente, que é a tendência, né? Então você fala aí nos projetos modernos, em projetos aí diferenciados. Você tem áreas cada vez mais envidraçadas para você ter essa interação do exterior com o interior, né? A pessoa realmente se sentir que está num lugar assim ensolarado, que entra luz, com vista. E junto vem toda a parte energética, né? Que para isso acontecer você tem que ter um desempenho em esquadria, um desempenho em vidro, né? Para você ficar com um ambiente confortável. Então nós estamos aí bem nessa pirâmide aí, né? Então, que legal. Lutando para ficar nela. Né? Que legal, que legal. E o Jefferson, né? O Jefferson, eles têm ele e a família tem uma empresa de venda de cursos de capacitação, né? Isso. Nós temos aí 9 soluções de capacitação, né? A gente trabalha a nível nacional, com treinamentos e eventos voltados à administração pública, né, em todas as esferas, então desde o poder judiciário até municípios, né, governo federal, a gente atende todas as esferas de governo, capacitando assim, voltado assim, um nicho específico que é a área de licitações, contratos públicos, né? A gente é especialista nisso e realizamos assim não só treinamentos de curta duração, mas também eventos de um nível maior, né? De um nível assim, de um público mais alto. Então, já fazem 8 anos que a gente está no mercado, estamos bem posicionados aí a nível nacional e estamos lutando ainda, né, para crescer um pouco mais. Então, recentemente fizemos uma ampliação, né, de estrutura, colaboradores, para atender, abranger ainda mais a nossa área de atuação, né? Então também estamos indo para as áreas de obras públicas, né, áreas de engenharia e da administração pública também agora estamos com esse foco. Que legal, que legal. E assim, né, voltando aqui para o Henrique, o tema do nosso podcast é exatamente esse, né, empreender, né, empreendedorismo e ansiedade, né, o empreendedor e a ansiedade. A gente sabe que é muito possível o empreendedor ter ansiedade. Porém, quando a gente vai estudar, né, vários artigos que estudam a personalidade do empreendedor, a gente vai ver que ele é bem oposto de uma personalidade ansiosa. O empreendedor é o cara que é corajoso, é o cara intuitivo, é o cara que se joga, né, se entrega, que, né, não tem o medo, né, não faz assim, faz o seu planejamento, mas não faz tanto, ele está mais pela intuição. Isso são características muito opostas de uma pessoa que tem ansiedade. Então a pergunta agora, vamos começar pelo Henrique. Henrique, empreender é ansiogênico? Ser empreendedor é algo que produz ansiedade?
Eu penso assim, não é que o empreendedor ele não tem medo, mas ele age apesar do medo. Uhum. Ele também tem suas inseguranças, algum tipo de medo, algum tipo de dúvida, mas a coragem dele é maior, a fé dele naquilo que ele acredita é maior, e ele vai em frente. Eu acho que, principalmente um negócio quando começa, tem muito mais pressão. Você muitas vezes vai começar um negócio e não está estruturado para ter esse negócio. E é aí que a ansiedade pega, e é aí que a ansiedade ela pode tomar conta da pessoa e pode influenciar positivamente ou negativamente o negócio da gente. E não tem como começar um negócio pelo teto, né? Vou começar primeiro, né? E depois eu quero ver o negócio andando. Você tem que fazer as coisas acontecerem juntas ali, né? Eu passo por esse desafio de alguns clientes e de algumas situações que a gente é obrigado a fazer mais com menos. Uhum. Aí quando você está estruturado, aí você já tem uma estrutura que te permite mais organização e tudo mais. Mas no início a gente passa por desafios muito grandes e não é só no início também, porque ao mesmo tempo que o negócio dá certo, a empresa vai crescendo, vem os desafios da expansão, Eu ia falar bem isso, né? O Jefferson falou, a gente está bem colocado no mercado e tal. Agora, o bem colocado, não é? Você entra num platô, né? Porque uma empresa tem as suas fases de vida, bem colocado no mercado, não é necessariamente posso relaxar, né? Nunca se pode relaxar sendo empreendedor, né? Eu acho que o que a concorrência quer é que a gente relaxe, por isso que a gente não pode. Exatamente. Relaxou, ele passa por cima. Exatamente. Então, a gente está sempre tentando melhorar ou buscar alguma coisa a mais. Legal. Gustavo, empreender é ansiogênico? O que você me diz, assim, o que você nos diz? Olha, eu não consigo ver empreender sem ansiedade. Pelo menos não no meu caso, nem nos casos aí que eu acompanhei na minha família, né? Uhum. Então, eu venho de uma família ansiosa, né? Então, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Isso é um componente, assim, garantido no nosso DNA. Genético. Genético já. E como eu estava falando anteriormente, né? A ansiedade, ela até certo ponto, ela é uma mola propulsora para o negócio. Né? Então, ela vai te deixar inquieto, ela vai te deixar com frio na barriga, ela vai fazer com que você se prepare. Só que eu acho que a diferença do empreendedor é que ele tem coragem, como o Henrique falou, de tocar para frente. Né? Ele dá aquele passo, mesmo com frio na barriga, e fala, vou para frente. E depois desse primeiro passo dele, a ansiedade deve aumentar, inclusive. Porque ele tomou esse primeiro passo e agora ele tem que dar conta disso. Né? E acho que são várias fases dessa ansiedade. Né? A fase da ansiedade de um fundador do negócio, que não é meu caso, né? Eu vim numa segunda geração, quem fundou o nosso negócio foi meu pai. Então ele provavelmente teve esse primeiro suspiro aí, né? E nós pegamos aí já uma empresa que teve uma expansão muito grande na nossa atuação. Né? Então foi uma empresa que começou e a gente trabalhou, e a empresa hoje está em outros patamares aí, 30 anos depois da sua fundação. Né? E aí vem um outro tipo de ansiedade, porque aí, como a gente estava falando anteriormente, você conseguir se manter como uma referência no mercado também é algo muito difícil, né? Porque a concorrência, o negócio é canibal, então, é matadora. É matadora, assim, você não pode descuidar. Exatamente. E aí você tem que continuar dando passos largos, investir em expansão, investir em treinamento, às vezes se arriscar em contratos maiores para você manter um crescimento, né? Então, tudo isso, obviamente, vai gerando ansiedade, porque no final das contas a gente tem compromisso, né? Tem conta para pagar, a tua empresa vai ficando maior, então você tem mais responsabilidades, são muitas famílias que dependem de você, né? Então, acho que esse componente aí, o desafio da ansiedade está em você achar o equilíbrio dela. Né? Meu ponto de vista é isso. Você tem que ter ansiedade para te jogar para frente, mas se ela crescer demais, começa a prejudicar as tuas ações, né? Dela trava, né? Começa a te gerar muito medo, você trava, né? Então...
ao invés de ser uma mola propulsora, como você falou, um motor ali, né? Ela acaba sendo, né? Ela vai trazer o freezing, né? Que é aquele medo, aquela coisa travei, não consegue dar um passo porque tudo dá medo, né? E uma coisa interessante em relação à ansiedade, a gente sempre compara a ansiedade como aquele capataz, né? Que vai te dar uma, né? Que está pronto para te dar uma surra, né? Vai lutar com você, né? Então, uma pessoa ansiosa, o Gustavo falou, sou ansioso, tá no DNA, né? Nascemos ansiosos. E aquela coisa, sempre tem a figura desse capataz que você tem que prestar contas, né? Algumas vezes a ansiedade, quando ela é prejudicial, ela vai ser bem essa que a gente pergunta, mas e se você não fizer, tudo bem? Aí o cara pensa assim, pior cenário possível. Tudo bem. Mas às vezes ele né, precisa fazer e tal. Então, esse capataz, se ele sumir totalmente da vida de uma pessoa que está acostumada, né? Que esse capataz é essa figura do medo, do tenho que fazer, tenho que acontecer, essa inquietude, a pessoa às vezes fica assim, sem propósito. Tô meio, né? Tá tudo zen, né? O mercado tá aí com a tecnologia, a inovação, e você pode ficar para trás, né? Então, isso é uma coisa importante, esse equilíbrio que você falou, né, Gustavo? E você, Jefferson, empreender está associado à ansiedade ou não? Eu acho que totalmente, assim. Assim, eu estava ouvindo os colegas falarem aqui e lembrando de como tudo começou, né? Quando a gente resolveu fundar a I9, somos 2 sócios, eu e minha irmã, 2 ansiosos ao extremo, né, assim, bem acelerados. E lembro que no começo, assim, a ansiedade veio de... Começou nós 2, né, tudo hoje é venda, e a gente pensou, nós vamos ter funcionários, né, nós vamos ter que ter um local, né, começamos em casa e vamos ter que ter um local, e as coisas foram acontecendo muito rápido, né, 2 acelerados fazendo o negócio acontecer, então, e o frio na barriga vinha, e agora? Que vão ter pessoas que dependem da gente, né, e principalmente venda. Nosso ramo é venda e um mercado bem competitivo, né, então muita concorrência. E aquele frio na barriga e a ansiedade vinha, né? Precisamos fazer acontecer. Então, totalmente ligado, assim, e a ansiedade era o extremo. Ao desafio também. Ao desafio de, né? Nós sabíamos fazer, né? Mas não tínhamos nem noção de como que ia ser para administrar isso, né? E aí começamos com 3 funcionários, depois fomos para 5, hoje... Nós temos 30 pessoas, né? Então, cada um desses 30 representa uma família lá dentro. E a ansiedade é constante, né? Então, um amigo falou do equilíbrio. Hoje a gente busca, eu principalmente busco esse equilíbrio para poder lidar. A gente depende muito de pessoas hoje para fazer a coisa acontecer no meu ramo, né? Então, não sou eu, sim um time todo que você tem que estar... cuidando dessas pessoas também. E tem que estar treinado, e tem que estar capacitado. Precisamos treinar, essa ansiedade precisa segurar também para não transpassar para eles, né? Então, a gente precisa ter essa noção de que se eu passar a minha ansiedade para eles, ou seja, da maneira que eu sou acelerado, meu pensamento é acelerado, muitas vezes de estar enxergando lá na frente já, né? Coisa que eles ainda não estão vendo, meus colaboradores ainda não enxergam. Então hoje a gente tem gestores, né? Eu lembro que como sempre foi tudo a gente mesmo que fez, né? Desde lá da ponta, todas as atividades, e para soltar na mão, delegar para esses gestores, né? Para pôr gerentes, para você poder começar a capacitar pessoas para cuidarem de outras pessoas, né? De equipes. Esse foi o grande desafio para mim, me gerou muita ansiedade, assim, você ter que soltar o negócio e, né, treinar essas pessoas para que eles façam do teu jeito, que eles peguem a tua essência, né? E a I9 tem uma característica também, né? Vocês têm 30 funcionários fixos, mas em cada curso vocês contratam muitos professores, né? É uma contratação, isso é uma coisa interessante também, porque quem treina
tem que estar muito alinhado com vocês, né, Jefferson? E eu achei interessante que o Jefferson trouxe sobre vendas, né? E a gente estava falando um pouquinho aqui que o empreendedor, ele, na verdade, é um grande vendedor, né? É um grande vendedor, acho que vocês falaram alguma coisa sobre isso. E o vendedor, ele sempre tem um poder de persuasão, isso é uma característica, né? E até a gente não ia falar do vendedor, né? Eu acabei, né? Eu fui ler muito mais sobre a personalidade do empreendedor. Mas o vendedor, a gente sabe que a característica do vendedor é que ele tem um alto poder de persuasão, né? E o Jefferson falou algo interessante que eu linkei aqui. Contato com o time. Eu sei que na empresa do Gustavo, né, vocês têm um time próximo, né? A empresa do Henrique tem uma característica diferente, né, Henrique? Mas na empresa do Gustavo vocês têm um time que é o próximo ali, diretoria, tarará. E lidar com esse time que te vê com a caneta na mão, que acha só se ele quiser ele faz isso, se ele quiser. Como é que é isso assim para vocês? Como é que é? Eu sei que o Henrique vai ter uma característica um pouco diferente, que é mais uma empresa mais enxuta e tudo. Mas no teu caso, Gustavo, né, pegando um pouquinho essa deixa que o Jefferson trouxe, como é que é lidar com o time, como é que é lidar com a tua equipe, como é que é lidar com, como é que é ganhar esse pessoal? Isso seria uma das coisas mais difíceis de empreender ou não? Como que você vê isso? Acho que vai de encontro que a gente estava conversando anteriormente, né? Então vou pegar novamente esse gancho. Eu acho que acima de tudo o empreendedor, o empresário, ele é um grande vendedor. Né? Então ele parte desse pressuposto que ele vende um sonho, né? O cliente, no caso, compra esse sonho e ele tem que entregar esse sonho para o cliente. Aí ele parte para não menos importante, que é vender também esse sonho para os colaboradores dele, porque na grande verdade vão ser eles que vão fazer a coisa acontecer, né? Acho que o empresário e o empreendedor é um grande maestro de tudo isso. Ele tem que coordenar toda essa equipe para que eles consigam atingir esse objetivo, né? Quando você é uma empresa menor, eu acho que é mais fácil, porque você tem mais contato pessoal, você com todas as pontas do teu negócio. Né? Então nós passamos por isso na Alubauen. Né? Era uma empresa que começou pequena, depois uma empresa média, né? E hoje é uma empresa que tem uma estrutura já maior. Então você tem esse desafio de passar toda essa filosofia da empresa, de passar essa relação para todas as cadeias da corporação, né? Hoje a nossa empresa, a gente tem aí entre funcionário direto 250 funcionários e terceiros mais 100. Então você está falando de 350 funcionários no teu grupo, né? E aí começa esse desafio de você mover todo esse pessoal, né? Todo mundo marchar junto, né? Todo mundo marchar junto. E é quando a gente tem essa característica ansiosa, a gente acaba querendo tudo para ontem, né? Querendo resultado para ontem, querendo ação para ontem, e às vezes não é bem assim que se comporta dentro de uma empresa, né? Então esse hoje é o meu grande desafio, um desafio grande aí das pessoas que estão ao meu lado. Hoje a nossa empresa, quem toca lá é eu, meu irmão, e o meu pai e a minha mãe também estão na atuação, né? O meu pai hoje está um pouco mais tranquilo, né? Já está mais para os netos. E a minha mãe, que tem essa veia controladora dela, tá junto do negócio, né? Então a gente acaba que isso ajuda, porque a gente compartilha ali um com o outro, um freia o outro, são características diferentes, né? Mas voltando ao que a doutora Ivete falou, eu acho que é você capacitar os teus gestores mesmo, para que eles consigam passar a bola para frente, e eles capacitarem os líderes deles para que passem a bola para frente e você consiga tocar o negócio aí na tua cultura, na tua velocidade, né? E é interessante porque você falou uma característica da ansiedade, que é tudo para ontem, né? Mas a ansiedade traz uma característica também, que é tudo perfeito, né? Um senso de perfeição e um senso de urgência, né? Isso são características da pessoa que tem ansiedade de algo que seja ansiogênico, né? Então, às vezes não é só o para ontem, né? A sensação de que a pessoa não fez do jeito que você queria que fizesse, não entender exatamente o conceito, né? Falhou aqui, falhou ali. Então, são coisas que também geram muito, eu acho que geram muito desgaste dentro do empreendedorismo, porque às vezes a pessoa acha que
né? Nossa, é um líder, mas nossa, é muito assim, não, tem que ser tudo do jeito dele, muito obsessivo. Não sei se vocês já tiveram algum feedback assim, né? E ainda também sobre essa relação, né, do empreendedor com as pessoas que estão em volta, né? Os pares, né, os que deveriam ser pares, né? Porque muitas vezes você vai ter os funcionários, mas você vai ter pares também, né? Que é aquele concorrente que na verdade é um parceiro, né? Mas que às vezes também pode puxar o tapete, né? Então, esse tipo de relação, vocês sentem muito na pele ou não? O Henrique que tem, assim, né? Tem muitos concorrentes aí também na tua área, né, Henrique? Eu acho que tem sim. Tem bastante. Eu até queria voltar um pouquinho no ponto anterior. E a gente está falando aqui do empreendedorismo e a ansiedade, né? Mas é uma coisa que a equipe de vendas também lida com muita ansiedade. Eu lido com vários times de vendas. Quando a gente faz um trabalho de marketing, a gente está fazendo um trabalho de marketing que vai apoiar um time de vendas. Uhum. Esse time de vendas é um time de vendas de uma grande empresa ou enfim. E a gente, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é que a minha ansiedade, ela não pode, eu não posso demonstrar para as pessoas que eu estou muito ansioso, que isso pode significar que eu não acredito, que eu estou com dúvida e tudo mais. Então, ao longo desses anos, eu tive que aprender muito sobre habilidades emocionais, entender como eu funciono melhor, como eu não funciono, para que minhas equipes estejam sempre motivadas, sempre engajadas, enfim. É uma situação que eu tenho que lidar com ansiedade todo dia. Você falou, eu já estava achando que eu estava menos ansioso, aí você falou do perfeccionismo, falei, lascou. Esses dias falaram, Henrique, você é muito perfeccionista. É intransigente, né? É no nível do detalhe. Da excelência, né? É no nível do detalhe que a gente olha, o olhar nosso, fala, mas isso aqui... Não era para estar aqui, era para ser assim. Isso é uma verdade mesmo. Eu me identifico muito com esse descritivo aí também. E aí eu chego às vezes para algumas pessoas que estão no time e falo, gostaria que você tivesse esse nível de detalhe para já chegar em mim e não ter e tudo mais, porque incomoda demais isso. Eu não consigo deixar passar algo para ir adiante que não esteja com esse tipo de refinamento, enfim, de perfeccionismo. Esse é um desafio. E esse é um desafio que eu imagino, né, ali dentro da empresa, no time maior, no time menor, né, no contato ali com os pares e tal. Isso às vezes pode gerar até a pessoa tem uma reputação, olha, é muito intransigente, dificílimo de trabalhar com eles. Vocês já viveram isso? Eu, como a minha história de empreendedorismo, eu já vivi, olha que é pequena a história. Tipo, tem que ser tudo do jeito dela, não pode ser diferente. E é isso que o Henrique trouxe também, essa habilidade vamos lá, respira de novo, treina, a pessoa não entendeu ainda onde você quer chegar, né? Porque às vezes você tem um gerente, passa por gerente, gerente. Então, esse respirar, esse conseguir contar até 10, né? E como que é isso na vida de vocês, nas diferentes fases da empresa? Porque às vezes no começo da empresa, como disse o Gustavo, ele é a segunda geração, mas no começo da empresa, pode ser que ele tenha, né, o teu pai tenha sido o cara intransigente. Né? E agora você já pega um outro momento. O Jefferson conta de uma empresa que começou há 8 anos, né? O Henrique, eu sei que a empresa tem aí uns 20 anos já, né? O Henrique ou mais. Então, assim, como é que é isso? Assim, vocês criaram inimigos, não criaram? Tem aquela coisa assim, nossa, a pessoa entra, ninguém olha de medo? Ou como é que é a liderança de vocês? Sabe que eu fiz que faz uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, fez um processo de coaching na empresa, né? Opa! E com o objetivo realmente de preparar a liderança, de nos preparar, e dentro disso tinha algo muito... Eu achei muito curioso, e a hora que falaram que iam fazer essa ação, eu falei, pô, não sei se eu estou preparado para ouvir isso, mas enfim... Eles entrevistavam pessoas da empresa, era sigiloso isso. É o teste 360? E aí as pessoas colocavam a opinião, né, minha no caso, né?
E, enfim, fui ler lá. Nua e crua. Nua e crua. Fui lá. Era anônimo, né? Então... E essa questão pegou muito forte, né? Olha só. Do perfeccionismo, né? Às vezes da intransigência. Então, eu sempre considerei uma pessoa de temperamento forte, que cobra muito, mas é engraçado você ver pela lógica das pessoas, né? Então, realmente você tem que tomar muito cuidado como você passa. A forma, né? A forma que você passa, porque isso afeta bastante todo o ambiente de trabalho. Né? Então, assim, eu desse tempo para cá, e se algum colaborador meu me assistir, estiver me assistindo ou me assistir, manda um abraço para ele. Ele vai falar, pô, esse cara tá de brincadeira, que ele falou que ele tá mudando. Tô aqui há tantos anos. Mas eu juro que eu tô tentando. Então, assim... Ou que era pior, né? Ou que era pior. Então, assim, é um desafio grande. Para mim é um desafio muito grande de controlar todo esse ímpeto, né? Toda essa ansiedade. E como o Henrique falou, né? Eu me pego às vezes em situações, vou visitar obra, visitar alguma coisa, eu coloco o olho assim, eu já sei o que está errado. Não, mas aquilo ali não tá legal. Daí, pô, mas como que você... Não tá legal. E a tua expectativa é muito grande da tua equipe, né? A régua acaba sendo muito, muito alta. Então, você tem que cuidar para não desmotivar, porque você, toda vez que você vai lá dar uma cutucada, né? Ah, mas isso aqui não tá legal, isso aqui podia ser melhor. Então, eu acho que para o empreendedor controlar essa... Não deixa de ser uma ansiedade, né? Controlar essa cobrança, né? Não transmitir, porque nós acabamos sofrendo muita pressão, né? Pressão do nosso negócio. Não, e a faca está na cabeça do empreendedor, né? Não, né? O funcionário, ele vai, né? Se a empresa não for bem, ele vai também sofrer, mas a faca diretamente está ali, né? Na cabeça do empreendedor. Né? Então você está nessa pressão e você sabe que tem que performar, sabe que tem que entregar, sabe que tem que dar resultado, e não transpassar essa pressão para os colaboradores é um desafio muito grande. E é algo que tem que ser treinado, porque se você começa a passar muito essa pressão, a equipe começa a ficar muito desesperada, né? Começa a ficar muito insegura. Então você tem que passar a segurança para a tua equipe. E isso é muito bonito falando, né? Na teoria, né? Mas na hora da prática o bicho pega ali. Esses dias eu bati o olho numa campanha e eu falei, tá diferente. Não, as cores não estão batendo, tá diferente. E aí o cara falou, não, eu faço isso todo dia, não tá diferente. Eu falei, tá diferente. Foi lá, conferiu, checou item por item, falou, Henrique, tava 0 ponto, alguma coisa diferente. E regulou e ficou do jeito que eu queria. Mas o Gustavo estava falando de uma situação aqui, que alguns anos atrás ele passou por fez um trabalho com a liderança da empresa e tudo mais, e eu também fiz, uns 6, 7 anos atrás, e foi um divisor de águas. E eu tinha problemas com algumas pessoas da equipe, pela forma e tudo mais. E esse trabalho que eu participei, que outros líderes participaram, hoje eu tenho pessoas na equipe que querem continuar trabalhando com a gente. E eu aprendi formas de conversar, formas de posicionar aquilo que eu entendo que tem que melhorar e tudo mais. E hoje eu posso dizer que isso me ajudou bastante. Então, essa preparação em gestão de pessoas, em lidar com pessoas, foi muito importante para mim e me preparou para estar lidando hoje com profissionais que são, vamos dizer assim, considerados estrelinhas, e que você pontuar que algo que eles estão fazendo não está legal é complicado. É difícil. Essas pessoas têm um ego muito forte, enfim. E eles são os líderes nesse caso, né? Eles estão com olhar de excelência, né? Então, quem é essa pessoa que eu contratei e vem me dizer que não está bom, né? Exatamente. Mas são situações que a gente passa, quem é ansioso ou quem é perfeccionista passa. E é essa questão, né? Jefferson, fala um pouquinho para nós também dessa questão de ter um time, você tem que... Eu vejo assim, né? Eu posso estar enganada, mas eu vejo que é muito como ser pai e mãe de família, né? Se tiver ali, claro, não comparando os funcionários necessariamente como crianças, mas os pais muitas vezes têm que proteger as crianças de algumas situações, né? Então não tem nada sob controle,
você vai virar para a criança e vai falar, não, tá tudo certo, fica tranquilo, né? Não sofra por isso, deixa aqui que resolvo, né? Como é que é isso, assim? Conta um pouquinho para nós também, Jefferson. E fiquem à vontade, tá? Não precisa, né? Continuem. Acho que aprendi um pouco com você disso, assim, sabe? Desde que a gente se conheceu aí, que a gente tem que ser um pouco psicólogo, assim, né? Em certas ocasiões. Eu tenho uma empresa menor, né? Assim, então sempre fui eu o comercial da empresa, né? Então a gente tem a sociedade dividiu as atividades, né? A minha sócia cuida mais da parte do marketing digital, produção dos eventos, toda a parte logística. E a gente nunca gostou muito do administrativo financeiro, né? Então, o meu tino é vendas, eu gosto de venda, eu gosto de comercial, de negócio, né? Enfim, então sempre a demanda maior de pessoas ficou comigo, né? Porque o nosso time, 85% da empresa é o comercial, né? E eu, de início, então aquela ansiedade era muito grande, assim, porque a gente queria fazer o negócio acontecer e crescer. E acelerava os vendedores. Meta, precisa bater, a gente tem prazo para entregar, né? O negócio vai acontecer, o cliente está esperando, tem que ser agora. E aí, quando você trouxe o processo de coach, eu me recordei, assim, a gente também teve que passar por uma mentoria, né? Porque era tudo, a nossa estrutura estava bagunçada, assim, né? Então, entre as duas diretorias que nós tínhamos, cada um fazia um pouco de cada coisa dentro da empresa, de cada área, e o administrativo era meio que os dois, assim, né? Um cuidava de contas a pagar, o outro a receber, e era meio bagunçado as coisas, e a gente precisou, assim, começou a crescer demais e estava muito conflito, né? Dois ansiosos, acelerados, um querendo fazer o do outro, e até você trouxe uma situação, né, do perfeccionismo. Eu muitas vezes eu falava, deixa que eu faço, daqui que eu faço. Não, você não faz do jeito que eu quero, deixa que eu faço. E eu ia me sobrecarregando, jogando tudo, né? Porque eu faço, eu sei o que eu estou fazendo e da maneira que tem que ser feita, do meu jeito. Então eu sempre falei do meu jeito. E muitas vezes eu me sobrecarregava, né? Eu tenho TDAH também, descobri isso anos depois, né? E o meu pensamento era muito acelerado, então eu sempre enxerguei muito à frente. Além da ansiedade, eu estava sempre lá na frente, então eu já sabia o final, assim, né? E eu precisei, nessa mentoria, também, hoje sou formado em coach, né? Porque eu entendi que eu precisava entender do ser humano, né? De como tirar o melhor do ser humano para que ele contribuísse para o negócio. Então eu fui me formar, fiz um curso de um bom tempo, hoje eu sou coach, assim, formado, mas para usar no negócio. E foi um divisor de águas quando eu comecei a entender que cada pessoa tem um perfil. Ela tem um nível de ansiedade, ela tem uma personalidade, né? Ela tem um jeito de lidar e uma equipe, um time, não são todos da mesma forma. O que às vezes parece óbvio falando, mas na prática na prática, então assim, a gente lida com vendas, o relacionamento com o cliente, então isso é importante porque é a reputação da empresa que está lá, é a nossa marca, enfim. E a gente foi entender nessa mentoria, assim, desde a cultura da empresa, o que nós queríamos realmente que fosse implantado, ou seja, que as pessoas entendessem, né? Como as coisas aconteceram muito rápido, essa cultura ela não foi implantada. Então ficou tudo muito vago. E, cara, recentemente aí, a gente mudou tudo. Inclusive a logo, a marca, desde a marca da empresa, tudo. Nós usávamos azul e verde na nossa marca e, cara, se transformou laranja e azul, assim, um azul meio que mudou tudo. Porque a gente precisava implantar a cultura e trazer um pouco de inovação, né, no negócio. Então nós estamos num processo bem interessante, porque a gente conseguiu dividir as atividades e entendeu que precisava de um administrador.
que os 2 sócios, nenhum dos 2 eram administradores. Nós somos empreendedores, nós somos sonhadores, nós vamos desbravando. E nós precisávamos implantar alguém que administrasse ali para nós, estivesse no meio, administrando finanças, enfim, toda a parte de RH, precisava estruturar isso. E o grande desafio assim hoje, para mim, está sendo assim, eu estou muito mais equilibrado e não transpassar essa minha ansiedade para as pessoas, e sim o meu sonho, assim, a visão do negócio. Qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão? Eu estou nessa fase de implantação com o time, assim. E até hoje, assim, eu tenho passado dias em reuniões, até individuais com os colaboradores, porque eu falo que tem que ser um pouco psicólogo, né? Eles vão me assistir aí depois e tomara que eles falem, não, ele mudou mesmo, né? E aí a gente tem que cuidar das pessoas, entender do ser humano, as pessoas têm problemas pessoais, as pessoas têm problemas familiares, as pessoas... Isso, às vezes, vem para dentro do negócio. Pô, eu não sei se eu peguei exatamente a pergunta, né? Mas eu vou, enfim, colocar uma situação que foi um contrapeso na minha vida que me fez agir. Né? Então eu lembro que eu era muito novo, estava na faculdade ainda, já trabalhava na Lubauer, né? E essa vontade de querer fazer mais, né? Querer fazer mais e querer crescer, então tinha isso muito forte em mim, veio do meu pai isso, da minha mãe também. E eu lembro que eu comecei atrás de novos desafios, né? Aquela época, construção civil, não lembro que ano que era exatamente, mas estava muito forte. E eu falava, pô, rapaz, tá saindo todo empreendimento aqui, empreendimento ali, a gente tem que ir, a gente tem que desbravar, a gente tem que conseguir. Não, meu pai sempre deu muita carta verde pra gente, né? Não, vai atrás, cara, tá autorizado, toca o barco. E eu fui e consegui na época participar de um processo de concorrência de um shopping center na época, era um projeto para nós muito grande. E ninguém colocou muita fé que eu ia conseguir ir para frente com esse negócio. Foram me dando corda. Eu fui indo. Eu lembro que eu tava na fábrica esse dia e me ligaram. Esse shopping era em Blumenau na época. Eles me ligaram numa quinta-feira, assim, 11 da manhã. Ó, Gustavo, o negócio é o seguinte, a gente está aqui reunido com a diretoria daqui do shopping e a gente precisa que você esteja aqui 2 da tarde, 3 da tarde. Você consegue estar aqui? Falei, consigo, com certeza. Saí, deu com serena a voz assim. Saí correndo, pegando tudo e tal. Daí eu falei pro meu pai, eu tô indo lá naquele contrato do shopping lá, me chamaram pra gente negociar. Não, te chamaram pra negociar? Eu falei assim, me chamaram pra gente ir lá. Pô, mas e daí? Mas essa obra é muito grande, qual que é o prazo dela? Eu falei, não, agora você me deu carta verde, eu vou lá, vamos ver o que vai dar. E desci para lá, foi a reunião, foi no canteiro de obra ainda. Eu sei que 1h30 de reunião, fechei o negócio. Fechei o contrato e pra gente era um negócio assim, pra empresa ia mudar o negócio, né? E era um prazo super curto, era shopping center, e tinha um monte de cláusula, pensa no negócio que estressante que era. Aí eu saí dessa reunião, liguei pro meu pai na hora, né? Falei assim, pai, tem um negócio seguinte, fechei o contrato aqui. Porra, mas como assim? Não, fechei o contrato. Não, parabéns, então, mas eu tenho uma condição aí. Qual a condição? Ó, eu só vou visitar essa obra depois que ela estiver pronta. O negócio é com você agora. E é que aquilo deu uma... Nunca mais acabou a ansiedade. Aquilo foi um contrapeso, assim, absurdo. Porque daí eu saí, aquela euforia, e eu falei, porra, mas e agora, né? Enfim, eu tava na faculdade ainda, né? Então... Eu acabei que naquele ano foi uma vergonha a faculdade, porque eu estava mais preocupado com o shopping lá do que com... acabou que consegui me virar, inclusive, nos dois, né? Mas, enfim, deu tudo certo, né? E para mim foi um marco grande, né? Porque eu ficava tanto em fábrica quanto na própria obra, que a gente cuidava da instalação também, né? E foi uma experiência muito legal. Né? Que legal. De estar com o pessoal no campo, né? De estar no dia a dia, na lida. Então foi uma escola para mim, que foi um desafio grande, muita ansiedade, né? Porque assim, aí eu já era novo, mas mesmo assim pensando que aquilo para o nosso negócio era muito grande. Se aquilo falhasse, e o meu pai tem todos os méritos de me dar uma carta, eu não sei se hoje eu com meu filho conseguiria
ter a mesma confiança realmente de, né, eu luto para ter isso, mas isso é uma característica muito legal do empreendedor, acredito eu, né? Meu pai é empreendedor nato, né? Saiu do nada e foi com a cara e com a coragem, e ele, essa mesma cara e coragem, ele passou pro filho, falou, ó, toca o barco, né? E aí isso acaba, realmente foi legal pra gente. Que legal, e que legal. mudou a história da nossa empresa, esse empreendimento, porque ele dali foi para outro, e as conexões foram, as referências foram aumentando, as conexões também. E, enfim, foi um capítulo aí, né, da nossa história e foi que muito bacana. E veja que eu acho que tinha aquela sensação assim, tem que dar certo. Não era assim, mas se não deu certo, tem que dar certo. O prazo a gente tem que fechar, a qualidade a gente tem que conseguir, tem que dar certo, né? E o pai dele estava formando um cara completo, porque primeiro deu carta verde para ele vender, foi lá e vendeu. Agora deu carta verde para ele entregar. E não, e discutir, né? Negociar, discutir prazo, né? Fechar o contrato. E é muito inteligente ele, porque com certeza ele soube como te preparar para hoje você assumir a empresa. Fantástico isso. Isso foi realmente foi uma mola grande aí pro negócio, né? E ele é à frente do seu tempo, né? Porque todas as empresas falam muito de sucessão. E o sucessor? Preparou o sucessor daquele cargo? Todos os cargos têm que ter sucessão, né? Mas hoje é muito falado, vocês que estão no ramo, é muito falado a sucessão. Teu pai estava à frente, porque isso foi, né? Não sei quanto tempo atrás, mas estava na faculdade ainda, então ele começou o preparo do sucessor, assim, né? Apesar que teu irmão tá junto também, né? Mas sim. é esse... Meu irmão entrou depois, ele é mais novo, né? E entrou justamente para ajudar a gente a executar tudo isso, né? Meu irmão hoje cuida da parte da execução nossa em obra, né? Que legal. Mas realmente eu vejo uma característica muito forte do empreendedor, isso no caso a figura do meu pai aí, né? Ter tido toda essa coragem e uma visão para frente já, né? Uma visão muito para frente, porque ele realmente já pensou, provavelmente pensou, né? Que temos que dar continuidade para isso aqui, vamos confiar, vamos dar a carta, né? Enfim, ele realmente só foi na obra quando ficou pronta. e a obra que absurdo. E a obra deu tudo certo, né? Então, eu lembro que a gente esse shopping inaugurava numa quinta-feira, 8 da noite. E era um super evento na cidade, porque era o maior shopping que tinha na cidade, então vinha tudo que é tipo de personalidade para inauguração e a obra foi um desafio grande, né? Eu sei que a 4 da tarde a gente estava instalando ainda. Se você visse a fachada do prédio, era cheio de máquina, 4 da tarde era uma loucura. E aí a gente acabou de instalar esse shopping, acho que era umas 6 horas, colocamos as últimas peças gigantes de vidro assim, no shopping. E eu tava junto com o pessoal, né? E aí a hora que eu saí do canteiro ali, eu passei na frente do shopping. E quando eu passei na frente do shopping, eu encontrei lá, na época, o diretor e presidente da construtora, os caras estavam tudo eterno, para inauguração, né? Tal. E daí eles falaram assim, e aí, Gustavo? Já me conheciam, porque tive outras reuniões, né? Porque, falei, não, tá entregue e tal. E aquilo foi bacana, que gerou outros negócios pra gente, né? Você vê como realmente você se colocar em situações de desafio, depois o resultado vem, né? Que legal, que legal. E você nunca teve a curiosidade de perguntar pro seu pai se ele tinha um plano B, assim, na manga? Sabe que não. Eu fiquei curioso. Eu também. Sabe que não. Provavelmente sim, né? Provavelmente ele estava pensando... Provavelmente ele estava acompanhando tudo à distância. Pode ser. Sempre sabe de tudo, né? Então, acho que... E aí... ou não, né? Porque dizem que para o negócio alavancar, uma das coisas é ter... exatamente essa sensação de que tem que dar certo. A ansiedade aumenta um monte, mas tem que dar certo, né? Talvez ele tivesse, eu já, né, comuniquei que tem que dar certo. Desculpa, Gustavo, mas olha... Não, acho que é por aí. O pai é uma pessoa muito intuitiva, né? Então, acho que ele foi no feeling dele mesmo. E que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo, meu. Que legal. Henrique, um contrapeso na tua história de empreendedor? Eu não sei se é na história de empreendedor, mas é na minha história de vida. Eu tive minhas primeiras crises de ansiedade 15 anos atrás. E não sabia o que era isso. Foi tudo novidade até que eu te conheci, né? Aí que eu entrei, né? Isso. E eu enfim, abri minha primeira empresa com 17 anos, me emancipei para poder abrir meu primeiro negócio. Enfim, deu certo. Depois vendi e
tudo mais, mas eu oscilava demais. Oscilava demais. Subia, caía. Subia, caía. Subia, caía. Aí teve um dia que minha mãe chegou pra mim assim e falou assim: o que tem com você que as coisas começam a dar certo, de repente cai por água abaixo? E eu não sabia. Eu acabei ficando muito frustrado e tudo mais. E aí em 2010, 2009, enfim, eu tive minha primeira crise de ansiedade, segunda crise de ansiedade, que é aquele pico de ansiedade, quando ela sai do controle, né? E aí eu acabei te conhecendo, a gente acabou conversando. E eu lembro que você foi muito cirúrgica, assim. Eu melhorei muito rápido. De um estado que eu não acreditava que eu podia sair. Porque quando você está descontrolado emocionalmente, alguma coisa assim, significa que você não consegue recuperar o controle. Você precisa de algum apoio externo. E aí eu te conheci e eu lembro que rapidamente eu melhorei. E dali em diante, muita coisa que eu comecei a fazer deu certo, e foi prosperando, e foi crescendo, e foi evoluindo. Aquilo que não deu certo foi porque eu não queria mais, e fui para outra área, fui para outra coisa e tudo mais. E aí a gente acabou ficando até uns anos sem se... encontramos profissionalmente agora, sabe? Recentemente a gente ficou mais de 5 anos, 6 anos sem se ver. E aí o fato das coisas começarem a melhorar na minha vida, eu associei muito ao controle, a controlar a ansiedade. E aí eu comecei a estudar. Eu sou um cara que sou um pouco autodidata, enfim, eu busco conhecimento, eu vou atrás. E eu comecei a desenvolver habilidades emocionais que me permitiram lidar com a ansiedade de uma forma diferente. Lógico que você foi fundamental para me colocar no trilho. Aí um dia eu cheguei para a doutora Ivete, que eu conheci ela depois, porque quando eu conheci ela, eu estava numa situação muito ruim. Assim, a vida toda desestruturada. Assim, eu não me lembro, eu só lembro que foi lá atrás. Assim, aí eu cheguei para ela e falei assim: doutora Ivete, você mudou minha vida. E ela falou assim, eu devia cobrar pela mudança de vida. Empreendedor, mais um negócio. Ela falou, se cada pessoa que eu ajudei ganhasse alguma coisa, eu tava hoje, não trabalhava mais. Ela falou, advogado, né? Que ganha depois resultado, pelo resultado. Isso aí. Pelo resultado. E, enfim, o que eu quero dizer com isso é que eu entendi naquela época, depois que eu te conheci, eu acabei melhorando, a importância de estar bem. E comecei a dar uma atenção para isso que antes eu não dava. Antes era a rotina da empresa, do trabalho, da pressão, das metas e assim por diante. E aí, quando eu vi que eu fiquei bem, falei, cara, eu preciso aprender esse troço, porque quando eu fico bem eu ganho mais dinheiro. Quando eu fico bem eu performo melhor. As coisas, o meu desempenho aumenta, meus negócios melhoram. E aí eu comecei a dar uma atenção especial para isso. E eu posso dizer que você me mostrou que era possível ser diferente. E eu investi nisso, dediquei tempo para entender isso. E isso impactou demais a minha vida. Hoje eu vivo uma fase em que eu já estou mais estruturado, bem mais estruturado, nem se compara, e com desafios absurdos que eu jamais imaginei que eu participaria. Mas eu hoje me sinto tão bem depois de entender, de aprender a lidar com a ansiedade, de entender melhor como as coisas funcionam, que eu não tenho desafio que me assusta mais. Que legal. Vai encarar. O desafio tá ali, mas vamos encarar. E eu, de certa forma, até gosto. Legal. Busco desafios maiores. E me sinto preparado, mesmo sabendo que hoje eu busco sair dessa zona de conforto que eu acabei entrando por um tempo.
E até queria te agradecer por ter participado da minha mudança. Nossa, obrigada pelo feedback, assim, mas assim, que legal, é que foi o teu contrapeso, assim, né? Foi uma mudança, foi divisor de águas, assim, né? Para você foi. ter tido... Eu sempre fui muito ansioso. E há 15 anos atrás, quando eu te conheci, quase 15 anos atrás, eu descobri o que era viver sem ansiedade. Sem ansiedade em excesso. Porque ansiedade a gente faz parte. E eu falei, cara, não é uma coisa que eu não vou poder melhorar pro resto da vida. Tenho como ajustar algumas coisas aqui. E eu aprendi esses ajustes e foi fundamental. Que legal, que legal. Não deixa de ser um contrapeso externo, né? Porque foi uma ansiedade além dessa ansiedade dentro do dia a dia, né? Então, nossa, muito legal. E às vezes a gente pode pensar num contrapeso, às vezes também é uma questão pessoal, né? Tipo, sei lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou a própria... Eu tenho pacientes que a pandemia foi um contrapeso para conseguir alavancar, para conseguir, né, coisas que vieram e fizeram, assim, toda a diferença. Tipo assim, um antes e um depois, assim. Jefferson, tem algum contrapeso, assim, que você queira colocar? Tem um antes e um depois? Olha, quando você tocou na pandemia, a pandemia veio bem numa fase que a gente estava em alta, assim, sabe? A gente estava num patamar já, né, falando do negócio, competindo com os grandes players do mercado aí já, né? A gente estava bem posicionado, estava melhor que hoje, assim. E a pandemia veio e o grande contrapeso foi assim, a gente tinha acho que uns 36 funcionários ali, nós tivemos que demitir todo mundo. Não tinha o que fazer. Eu trabalho com a administração pública, fechou tudo, todo mundo foi para casa, né? Naquela época ali a gente fazia só evento presencial, não tinha nem noção de como que ia fazer online. E foi assim um desespero. Então o que nós tínhamos no caixa foi a gente fez um cálculo, olha, dá para acertar com todo mundo e viver mais um tempo aí até a coisa. E aquele recomeço, né? É um desafio de entender do mundo digital, porque até então ali era, né, novidade. O nosso público não exigia isso, né? Nossos clientes, então, e aprender. E quando eu falo do grande contrapeso, assim, foi porque tive que aprender com um moleque, cara. Moleque de 17 anos que me ensinou, né, a operar uma plataforma de transmissão, né? E esse cara, ele queria mudar toda a minha empresa, né? Ele queria fazer um negócio que tinha que chamar atenção na rede social. A gente nem se ligava muito com os negócios do digital. E veio com muita força isso, né? Então, para retomar. Então, a gente teve que dar um passo atrás, né? Reorganizar a coisa para recomeçar. E nisso, assim, a ansiedade, eu tinha um pensamento muito acelerado, né? E quando você cita a doutora Ivete, foi aí que eu cheguei até ela. A minha irmã, primeiramente, né? Também que, assim, na pandemia, teve os problemas pessoais dela, que não é o caso trazer aqui, que procurou a doutora Ivete e através dela eu cheguei aqui. E assim, totalmente desestruturado também, né? Porque eu não olhava para mim até então. Eu só ia fazendo, ia levando de arrasto. Tem que fazer, tem que acontecer. E aquela ansiedade sempre me moveu, né? Fui movido à ansiedade. E as coisas iam acontecendo, mas meio que sem estrutura, né? Sem base. E não com a mesma eficácia, né? Que poderiam acontecer, né? E aí a gente iniciou um processo de que eu tive que olhar para mim. Não tinha como. Eu tinha que cuidar de mim para poder cuidar de outras pessoas, né? E a pandemia, ela desestruturou tudo. Cara, foi uma mudança assim meio que radical, mas ao mesmo tempo a gente foi dando passos assim, né? E eu cheguei nisso aqui, ó, no Neuromood. Desacelerar os meus pensamentos, ou seja, ter um equilíbrio. E junto com isso veio o equilíbrio da ansiedade. A ansiedade eu tenho até hoje, mas hoje eu consigo ter ela de uma maneira controlada e consciente.
Então começa a bater certos sintomas, Uma ansiedade benéfica, né? E assim, esse foi um contrapeso da mudança que refletiu muito na nossa empresa. Porque hoje eu tenho, minha sócia até hoje acelerada. A gente estava em reunião hoje, não, tem que fazer, tem que fazer, vamos ter que fazer, tem que fazer. Calma, vamos pensar, vamos agir estrategicamente. A gente está aqui hoje para ver a estratégia. Não adianta só ir fazendo. Né? Vamos fazer um negócio planejado. E daí ela olhou para mim e falou, nossa, mas você falando em planejar? Eu falei, sim. Né? E hoje as pessoas que estão ao meu redor, eu consigo, parece que transmitir isso de uma maneira até natural. Né? Então eu mudei muito nesse processo e foi um contrapeso até para o negócio, porque hoje o nosso time, a gente consegue passar um pouco mais de tranquilidade. Recentemente saiu uma gerente, nossa, pediu para demissão, assim, do nada. E uma pessoa que estava já há alguns anos tocando o comercial. Então era o meu braço direito, a pessoa de confiança que tinha. E quando eu falei, ok. Não me desesperei, porque, cara, eu sei fazer. Se eu tiver que ir para operacional, eu vou fazer. Mas de uma maneira bem natural, sabe? Assim, bem tranquilo. Não deu aquele acelero, tipo, e agora? Preciso da pessoa. Não, se eu tiver que botar a mão na massa lá e ir lá fazer, voltar para o operacional, eu volto. Hoje estou aqui no estratégico, mas a grande diferença é que, assim, hoje, como é que eu posso... Eu consigo pensar antes de agir. Né? Eu consigo pensar antes de falar. Eu lembro que antes desse processo era tudo muito acelerado. Às vezes eu fiz. Era impulsivo. E não via, não pensava na consequência de tal ato, sabe? Ou de falar algo para a pessoa. Às vezes saía e falava, machucava, desmotivava, enfim. E esse processo foi importante para mim porque hoje eu consigo pensar antes de agir. Eu era tão ansioso que era tudo muito rápido. Então, do jeito que vinha o pensamento, eu colocava. E as coisas acontecem até rapidamente, sim, mas volto a dizer, sem estrutura, sem base, sem saber no que vai dar, onde vai chegar. Né? E hoje o grande diferencial, assim, que eu posso dizer com contrapeso, né, para mim, é poder raciocinar antes de tomar qualquer decisão. Né? E planejar, e às vezes, né, não vou tomar essa decisão agora, deixa isso aqui eu vou pensar de uma maneira mais... E antes não, já despacha, faz assim, não, faz assado. E às vezes dava errado, né? Sim. E até hoje, assim, não só no negócio, como na vida pessoal também. Então mudou muita coisa. E quando você fala de sucessão, cara, eu começo a pensar ali na frente, assim, né? Que você foi um sucessor do teu pai. Eu não tive isso, nós construímos. Só que hoje o meu filho está no negócio. Meu filho tem 16 anos. Né? E ele é diferente de mim. E a geração dele, né, na idade dele, ele é do mundo digital. Né? Hoje ele é meu gestor de tráfego pago. Com 16 anos de idade ele cuida de todo o tráfego da empresa. Coisa que se você me perguntar sobre isso, eu não entendo. O Henrique entende. Né, assim, eu sei, porque eu contratava pessoas para fazer isso. Eu tenho um time de marketing dentro da empresa, hoje a gente tem uma equipe. Ele faz parte dessa equipe, mas ele se identificou, assim, eu quis colocar ele no comercial. Cara, o pai é vendedor, né? Então você deve ter isso também, pega lá. Ele não se identificou. Não gostou do negócio. Aí vai para o administrativo, vai cuidar do sistema financeiro, então alimentar as coisas lá e tal. Também, tipo, fazer muito rápido e não... E aí então agora vai para o marketing. Sorte a sua, tá no lugar certo. E aí, ali ele se identificou, estudou, o cara fez umas mentorias e assim, eu vejo que o nosso negócio vai partir para o digital. Vai ser tudo digital, vai ser online. Né?
E ali eu tô vendo que o meu sucessor, assim, tá encontrando o caminho que é o futuro da empresa, sabe? Que legal. O Gustavo foi para um sucessor que já também abriu caminhos ali com empreendimentos maiores e tal, né? E aí eu deixo ele desbravar, assim, né? A gente vai, claro, entendendo, tem que investir no negócio, né? O digital você deve conhecer melhor do que eu, a gente tem que investir, tem que ter um orçamento para cada coisa. Faz que nem o pai dele agora, né? Agora, é isso que eu ia falar, agora é meu pai. Solta o shopping. E vai monitorando, mas assim, já gera negócio para a empresa com 16 anos, cara. Que legal, que legal. Parabéns, que legal. Muito legal, assim. Então, a gente... Isso me motiva, né? Traz um outro olhar, né? Eu acho que a ideia da própria empresa também está cada vez mais sendo familiar e ele, né, galgando outros olhares, né? A gente que não é da geração digital exclusiva como eles são e tudo, né? A gente tem que encerrar, assim, né? Coitar, passa muito rápido, mas acho que foi um papo muito gostoso, né? Todo mundo colocando ali cartas na mesa e eu confesso que eu, pessoalmente, tinha muita curiosidade para ter esse papo com empreendedores, né? É claro que alguns de vocês conhecem como paciente, assim, né? Enfim, mas esse papo, né? O Gustavo numa grande empresa, o Henrique também, né? Com uma estrutura diferente, mas com certeza, e Jefferson, né? Com a empresa que é uma empresa familiar começando, mas que já está aí colocado no mercado. Então, eu tinha muita curiosidade, especialmente para saber essa questão, como que os liderados viam vocês. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia querer conversar sobre os aspectos de liderança, que, né, a gente não está encerrando. Eu quero, assim, deixar vocês à vontade, mas 15 segundinhos para cada um dar um tchau e, né, quiser deixar algum recado, alguma coisa, fique à vontade, Henrique. Queria agradecer, doutora Ivete, o convite. É muito especial estar aqui com vocês, prazer conhecê-los também. E dizer que a ansiedade, ela pode atrapalhar muito, eu sou prova viva disso. Pode atrapalhar muito a vida, os negócios, seja no pessoal, no profissional, enfim. E que a gente deveria dar atenção para esse assunto, cuidar disso. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, para a gente poder fazer alguma coisa, para a gente poder ajudar alguém, a gente tem que estar bem. Sim. Então a gente tem que olhar para a gente e ter esse cuidado para que as coisas aconteçam da melhor forma. Legal, Gustavo? Eu concordo com o que o Henrique falou. Então, até é um assunto sério, a gente tem que cuidar da ansiedade realmente. Né? E não tivemos tempo suficiente, passou muito rápido, como você falou, né? Mas eu também tenho que colocar meu agradecimento aqui ao doutor Ivete, porque realmente também eu fui numa velocidade muito grande, por 10, 12 anos aí, e chegou uma hora que o motor pifou. Né? E ela me ajudou a fazer a revisão aí para a gente dar o segundo tempo agora, né? Então, e de lá para cá, eu realmente tive uma outra abordagem com relação a toda essa questão da ansiedade e estou muito melhor e consegue realmente ter resultados aí acima da média sem sofrer tanto. Que legal, e como impacta a qualidade de vida da gente. Impacta muito a nossa qualidade de vida. Então é um assunto muito sério, né? A ansiedade é um assunto muito, muito sério, tem que ser tratado aí com a devida seriedade, porque tem um poder de impactar na nossa vida. E na vida dos que estão em volta, né? Na vida de quem está em volta, muito, muito grande. Mas agradeço muito aí pelo convite, foi muito bacana o papo, passou muito rápido. Isso é sinal de que foi legal. Né? Com certeza. Não, passou muito rápido. E a importância disso, de cuidar, né, da ansiedade do pessoal que encabeça, né, dos empreendedores. Jefferson. Então, também gostaria de agradecer os colegas aí pela presença, pelo bate-papo, foi muito legal, acho que bastante crescimento para mim, né, ouvir vocês aí, com as experiências profissionais e com a ansiedade também, como é que vocês estão lidando, né? No mundo mesmo barco. Agradecer a doutora Ivete também pelo convite e também pela transformação na minha vida, né, acho que deixar isso é importante, assim, um agradecimento mesmo por todo esse trabalho que a gente fez e que você delegou a mim, né, para que eu fizesse e seguisse a tua sugestão e
funcionou, então sou muito grato, né, pela maneira que eu vivo hoje, e que eu consigo também ajudar outras pessoas, ou seja, doar aquilo que eu recebi, né? Então, deixar essa mensagem de gratidão aí, né, para o público que nos assiste e também para todos vocês aqui na mesa. Que legal. E eu agradeço também o feedback, né? Eu acho que até não estava esperando, assim, mas eu acho que é muito, muito legal o feedback de vocês, assim. E acho que, assim, esse olhar, né? Olhar o empreendedor, o empresário, como alguém muito precioso, né? E que essa pessoa tem que estar bem, para que a própria empresa, né, vá bem, a família dele, lógico, né, a vida pessoal, mas a empresa vá bem. E essa empresa, às vezes, que nós estamos falando aí de 250 famílias, de 300 famílias, que também vão bem, que também estão debaixo das decisões desse empresário, né? Como é importante mesmo, né, esse cuidado, esse olhar para si. E eu fico muito feliz, acho que a conversa foi muito boa. Eu quero agradecer a presença de vocês, né? Neuromood agradece, né, mais uma vez o podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo podcast.